Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da nona classe. O sumário da aula de hoje é semelhança de triângulos, noção de semelhança. Vamos falar do conceito de semelhança de triângulos, dos critérios de semelhança de triângulos, onde vamos ter os critérios lado, 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 ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e, por fim, iremos ver os teoremas de perímetro e de áreas. Com base nestas duas figuras, esses dois carros, são da mesma forma, mas tamanhos diferentes, podemos dizer que as duas figuras mostram o mesmo carro, em tamanhos diferentes. Note que os ângulos são iguais e os segmentos correspondentes são proporcionais. Temos essa noção da proporcionalidade dos lados. Diz-se que estes carros são semelhantes. Então, dois polígonos são semelhantes se têm todos os ângulos correspondentes congruentes e todos os segmentos proporcionais. Este símbolo é o símbolo de semelhança. O que é que vamos ver nos critérios de semelhança de triângulos? Primeiro critério que tem a ver com os lados correspondentes. Critério lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se os seus três lados correspondentes são proporcionais. Temos aqui estas figuras, onde podemos ver, temos duas figuras da mesma forma, mas de tamanhos diferentes. Com base no cálculo da constante de proporcionalidade, que nós já sabemos, é só escrever a relação entre os ângulos correspondentes, vamos encontrar a constante da proporcionalidade K, para sustentar que estes dois triângulos são semelhantes. Portanto, podemos escrever que o primeiro triângulo é semelhante ao segundo, segundo a constante K, que é a razão de semelhança. Vamos ver o critério ângulo-ângulo. Aqui temos que dois triângulos são semelhantes se têm dois ângulos respectivamente congruentes. Quer dizer que dois dos lados correspondentes, dois dos ângulos correspondentes são congruentes. Temos o ângulo A para a primeira figura, o ângulo D para a segunda figura, são congruentes. Mas temos mais um, o ângulo B para a primeira e o ângulo E para a segunda. Esta condição é suficiente para que o primeiro triângulo seja semelhante ao segundo triângulo. Então, ângulo A congruente ao ângulo D e o ângulo B congruente ao ângulo D. O critério lado, ângulo, lado. Aqui temos que dois triângulos são semelhantes se têm dois lados respectivamente proporcionais e os ângulos por eles formados congruentes. Temos ali as nossas duas figuras que nos podem ajudar a perceber. O lado AC correspondente a DF, AB correspondente a DE são proporcionais. Podemos escrever a relação que já conhecemos. O ângulo por eles formado correspondente ao ângulo A e o ângulo D são congruentes. Então, logo, triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADF. Note que em triângulos semelhantes, lados opostos a ângulos congruentes chamam-se homólogos. No caso, temos BC e temos FE. São os lados opostos aos ângulos entre os lados correspondentes proporcionais. Sejam dados dois triângulos ABC, semelhante ao triângulo A'B', com razão de semelhança K. Nosso exemplo está com essas duas figuras. Vamos ver aqui o seguinte teorema. A razão entre o perímetro do triângulo maior e do menor é igual à razão da semelhança entre os dois triângulos. Quer dizer que podemos escrever a relação entre os perímetros. O perímetro do triângulo maior sobre o triângulo do perímetro menor. Teremos a razão K. Podemos variar os tamanhos das nossas figuras. Teremos que observar esta relação. E a constante será sempre a mesma. Outro teorema. A razão entre a área do triângulo maior e a do menor é igual à razão ao quadrado de semelhança entre os dois triângulos. O que é que podemos escrever aqui? Que é a relação entre os ângulos, a área do triângulo maior e do triângulo menor, é igual ao quadrado da razão da semelhança. Não faça confusão entre
estas duas relações. Uma tem a ver com os perímetros, enquanto a segunda tem a ver com as áreas. Vamos realizar algumas atividades para ver se percebemos melhor a nossa aula. Primeira atividade, observa a figura. Está ali a figura. Prove que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC, sabendo que são paralelos os segmentos AB e ED. Demonstração. O ângulo A e o ângulo CED são ângulos congruentes, pois são correspondentes, determinados por uma secante, a duas retas paralelas. Mas também o ângulo B é congruente ao ângulo CDE. Então, ali os ângulos, ângulo B e CDE. Pela razão anterior. Por fim, temos o ângulo C, que é comum aos dois triângulos. Também se pode observar. Logo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC pelo critério ângulo-ângulo, como queríamos demonstrar. Vejamos a segunda atividade. Temos aqui dois triângulos semelhantes, mas há um valor desconhecido. Vamos determiná-lo. Valor de x. Quer dizer que, baseando-nos no cálculo da constante da proporcionalidade, ou seja, escrevendo as relações que nos determinam a semelhança dos triângulos, podemos escrever a relação entre lados correspondentes. X sobre 33 é igual a 7 sobre 21. O que quer dizer que x é igual a 33 vezes 7 sobre 21. Resultado final, 11. Quer dizer que o valor de x é 11. Vamos à terceira atividade. O perímetro de um triângulo é 26 decímetros. E dois dos lados do outro triângulo semelhante medem 9 decímetros e 18 decímetros. Sabendo que a razão de semelhança é 3 meios, determina a medida do outro lado do triângulo. Resolução. Primeiro vamos pôr a relação entre os perímetros. Mostramos como é que vamos calcular a razão da semelhança. Passo seguinte, vamos substituir os perímetros. Perímetro do primeiro triângulo, temos ali dois lados conhecidos e o terceiro que não é conhecido, que é a nossa incógnita. No denominador temos o perímetro do outro triângulo, mas a razão da semelhança é dada, portanto, igual a 3 meios. Uma equação muito simples que, resolvida, vai dar 54 mais 2x igual a 78. Está ali a nossa incógnita para calcularmos. Feitos os cálculos, vamos ter x igual a 12. Esta é a medida do outro lado do triângulo. Ou seja, o outro lado do triângulo mede 12 decímetros. Atividade 4. A maquete de um terreno adquirido por uma empresa é de 2 metros quadrados. Sabe-se que a área da maquete e a do terreno estão na razão de 1/50. Determine a área do terreno. Na resolução, seja a área do terreno igual a 20 metros quadrados. A área da maquete é AM. Na relação AM sobre AT, estamos a escrever a relação entre a área da maquete e a área do terreno, que é 1/50. Mas porque a relação é entre áreas, ao quadrado. Assim teremos que 2 sobre a área do terreno é igual a 1 sobre 2.500, desenvolvendo a nossa potência. Quer dizer que a área do terreno é igual a 2 multiplicado por 2.500, que é de 5.000 metros quadrados. Logo, a área do terreno é de 5.000 metros quadrados. Na nossa resposta, teremos que a área do terreno mede 5.000 metros quadrados. Chegamos ao fim de mais uma aula de matemática da 9ª classe. O nosso sumário foi semelhança de triângulos, noção de semelhança, conceito de semelhança de triângulos, vimos os critérios de semelhança de triângulo, que foram lado, 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 ângulo A, lado, ângulo, lado. E por fim vimos o teorema de perímetro e de áreas. Até a próxima aula.